Pega a visão do canal do Guerreiro. Tem alguns assuntos que eu particularmente, a Bíblia toda é riquíssima em informações, mas dois assuntos eu gosto bastante. É compreender sobre unção e sobre propósito. Gosto muito desses dois temas. E eu gostaria de, em alguns minutos, passar para vocês algumas informações sobre isso. A obra de Deus ela só pode ser comissionada com eficácia se a unção vem de Deus. Vou explicar. A plenitude da vida de uma pessoa está em encontrar o seu propósito. Por que muita gente sofre? Porque a falta de relacionamento com Deus, ela não encontra o propósito dela e tem uma passagem na terra muito dolorosa. Está fora do contexto a qual Deus determinou para ela. Né? Por isso que a pessoa ela sofre demais. E o que plenitude significa? É o estado do que é inteiro e completo. Jesus Cristo, na caminhada, na jornada que ele veio, tudo estava preparado. O idioma estava preparado, as ruas estavam preparadas, que a gente chama em Gálatas plenitude dos tempos. Nós todos temos a plenitude dos tempos em nossas vidas. Jesus Cristo é o modelo perfeito da humanidade. E quando a pessoa não entra na plenitude perfeita, compreendendo o que é uma unção e um propósito, ela passa essa jornada muito dolorosa. Né? Então, aplicando esse conceito em nossas vidas, da plenitude, pode-se dizer que plenitude é o mesmo estado de bem-estar. Né? Ou seja, você está confortável com o que você é e como está a tua vida. Quando a pessoa não encontra a plenitude, ela fica desconfortável com o que ela é e com a vida dela. E quer tornar as pessoas ao redor desconfortáveis também, diante do processo que Deus tem. É difícil. Não vou dizer que eu já encontrei, porque eu estou no processo. Esses meus devocionais procurando, através da palavra, Deus falar comigo, para mim entrar em foco do propósito que Ele tem para a minha vida. Não quero dizer que, não, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que encontrar. Só que Ele traz muita satisfação e prazer. E uma das coisas, o melhor ponto de você saber que Deus está no negócio, é quando aquilo que você está fazendo está favorecendo outras pessoas. Se você está virando... É entender esses sistemas que o mundo vai de encontro. Quando você está singular entre tradição, família, propriedade, debaixo do sistema judaico-cristão, que é o que a Bíblia tem para nós, você encontra a plenitude. Saiu fora disso, você vai sair fora da família, você vai sair fora, vai querer atacar a tradição, vai querer atacar a propriedade. Por quê? Porque é algo maligno. O inimigo não quer que você encontre a plenitude. Mas vamos lá. Em 1 Samuel 16, versículo 1, está escrito: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Saul foi um rei levantado por homens, logo ele deu ouvido a homens. E através da rebeldia e da rebelião, não conseguiu viver o propósito de Deus. Davi foi tirado de trás das malhadas, foi ungido rei por Deus. Isso que eu quero que você entenda, a unção que veio do alto, a ordem da unção do profeta Samuel veio de Deus, não de homens querendo levantar um rei. Logo, Davi teve muitas dificuldades, mas Deus queria o melhor rei para Israel. Esse era o propósito de Davi, diante do estrago que Saul fez. E até hoje você vai para Israel, o reconhecimento do rei Davi de séculos atrás continua sendo o melhor rei de Israel. Ou seja, a unção que veio do alto, vivendo o propósito de Deus para a vida dele, ele encontrou a plenitude. Teve problemas? Teve problemas, mas eu não tenho dúvida que Davi partiu feliz dessa terra, por ter cumprido o propósito dele. Vamos lá. Então Deus não escolhe pela nossa aparência ou pelo que temos. Deus nos escolhe pelo que tem dentro do nosso coração. Ele tem um raio-x. Ele sabe o que Ele pode te dar e o que Ele pode te tirar para manifestar quem é você realmente. Isso é até um termo usado no mundo corporativo. Quer conhecer alguém? Dê poder a ele e tira o poder dele. O coração peludo vai manifestar. Mas vamos lá. Você que se aproxima de Deus através de Jesus Cristo, e seus pensamentos são descortinados,
Você precisa cada vez mais ter intimidade com Deus. Descortinado que eu digo assim, o véu foi rasgado, o acesso ao Pai foi livre com o sacrifício de Jesus Cristo. Tanto é que é interessante que quando Jesus estava no Calvário e ele partiu, o véu não foi rasgado de baixo para cima, o véu foi rasgado de cima para baixo. E isso é uma indignação até mesmo judaica, que eles, em determinadas circunstâncias de indignação contra algo que entristece os corações deles, eles costumavam rasgar as vestes. Então simboliza Deus partindo e abrindo o coração para que o acesso fosse livre a ele com a indignação, mas com o propósito perfeito que Jesus estava cumprindo na cruz do Calvário. Aquele véu tinha que ser rasgado. E era Jesus, sacrifício vivo, que abriu, que descortinou aquilo que Deus tem para a minha vida e pela tua vida. Então, e a unção que foi derramada sobre o profeta Samuel em Davi? A unção é uma capacitação de Deus, é um selo, é um dínamo para que você cumpra. Todos nós temos que buscar essa unção que vem do alto para as nossas vidas, porque ela já está preparada com um propósito específico. Então, Davi, quando ele recebeu a unção pelo profeta Samuel, se apropria de uma mudança de vida, um dínamo, um alinhamento, né? Um alinhamento daquilo que Deus tem para a vida dele, né? Então, o jugo, essa mudança é extraordinária, porque mediante a palavra de Deus, e o jugo que ele tinha de desprezo, rejeição, falta de atenção, enquanto ele estava lá, ele sofria tudo isso. O profeta estava lá na casa do pai dele, Jessé, ele não foi convidado à mesa, ele não foi citado pelo pai dele, ele nem sequer foi notado que não estava lá, mas Deus sabia quem era Davi, porque conhecia o coração de Davi. Enquanto estava acontecendo tudo isso, ele estava trabalhando com as ovelhas malhadas. Eram as ovelhas mais desqualificadas que tinha, porque não servia para o templo, porque para fazer sacrifício, e era moeda corrente, ovelhas. Para fazer sacrifício tinha que ser ovelhas perfeitas. Ele estava com aquilo que era mais simples, mas fazendo com amor, brigando com o urso, brigando com o leão, para poder proteger aquele propósito que estava preparando ele para o futuro. O urso, o leão, Golias, foram preparação para a manifestação do propósito de Deus para Davi. Para finalizar, Israel ela estava sendo tocada. Eu quero trazer uma palavra profética que se cumpriu na vida de Davi, e ele tipifica Jesus Cristo em alguns aspectos. Pelo movimento pentecostal, a gente tem simbologias. Ele tem uma simbologia de Jesus Cristo. Simbologia, não é Jesus, é simbologia. E acontece... Israel, certa feita, estava sendo muito atacada pelos assírios, um ataque tremendo. Está em Isaías 10, a partir do versículo 24. Egípcios, assírios estavam atacando ele, né? E no versículo 24, Jesus lança uma profecia, né? Pelo que assim diz o Senhor Deus dos Exércitos: ó povo meu, que habitas em Sião, não tema as sírias quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios. Eles eram massacrados. Aí ele lança uma palavra profética para nós entendermos o que significa a unção que vem do alto. No versículo 27 ele fala: e naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será quebrado por causa da gordura. Então Deus ele quebra todo o jugo através da unção derramada sobre as nossas vidas. Não impede realizações, mas torna a sua vida, torna a sua própria vida e as questões ao seu redor mais difícil quando você não tem essa unção de Deus, né? Tem pessoas que ela não vai deixar de você ser eficaz em alguns aspectos, mas você vai estar forçando a barra. Você não vai estar na plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida quando você deixa de viver a unção de Deus. Vou dar um exemplo. Um pastor que não é para ser pastor. Ele vai ganhar almas, vai desenvolver trabalhos, mas vai ser tudo muito... Ele não vai ter prazer, ele vai reclamar, ele vai murmurar, ele vai contaminar ambientes, porque não é o chamado dele, ele não foi ungido. Cargos ministeriais não é
não é algo que você se prepara, estuda, não, é algo que vem do alto, é uma unção que vem do alto. Em tudo na vida, aliás. Uma mulher que foi criada para ser mãe, ter uma família, constituir filho, quando ela sai fora desse propósito, ela sofre, ela fica perdida, ela não se encontra. Um homem que foi constituído para ter filhos, para ter gerar uma herdade, ter tudo aquilo, quando ele não está nesse propósito, ele sofre, eu sei que tem casos, eu não estou criticando, porque Deus tem cada um com um chamado. Nós tivemos, se eu não me engano, acho que é Jeremias, o profeta Jeremias, ele não teve filhos, preciso confirmar, mas não quer dizer que na Bíblia também não tem, tem, mas quando a pessoa está com a unção de Deus, ela passa tranquilinho, quando não está, é treva. Então, colhe em Jesus, entenda o teu propósito, testifica a unção que vem do alto sobre a tua vida e viva a plenitude de Deus. Vai te dar um bem-estar, você vai ficar mais leve, não tem a ver com temperamento, isso não tem a ver com temperamento, mas vai facilitar a tua vida. Pega a visão do canal do Guerreiro e tenha um dia abençoado.